aproveitar o Vandick também para ouvir a opinião. Vandick, você que está chegando aqui, o Cabral tinha até sinalizado aqui em relação à questão do Banco Central, né? Falando toda hora nessas medidas parafiscais, inclusive aí, com o crédito anunciado hoje, você acredita que pode ajudar a demorar até, né? Trazendo aí a queda dos juros por parte do Banco Central? Já aproveito e estendo, né, a pergunta que eu fiz agora há pouco, inclusive, para o Peppa, para você também, para entender um pouco mais da sua visão em relação a todos esses pontos apresentados também do arcabouço, para trazer aí, né, ferramentas que sejam, né, na verdade, na prática, possíveis e tangíveis, que tragam, então, aí uma possibilidade do Banco Central conseguir visualizar uma diminuição no seu ciclo também de aperto monetário? Bom dia a todos, bom dia Paula, bom dia Pedro, Paulo, que você é meu familiar, né? A todos que estão presentes, é sempre um prazer enorme estar aqui com vocês. Então vamos lá, Paula, eu não posso concordar mais violentamente do que com o que o Peppa disse. Primeiro ponto, arcabouço fiscal. É um arcabouço fiscal ilusório, né? O arcabouço fiscal ele tem que ter duas variáveis que são necessárias para ele funcionar. A primeira, ele tem que ser crível, né? E credibilidade é o seguinte, as pessoas compram essa ideia, se a gente cumprir tudo à risca, a gente consegue diminuir a relação dívida-PIB para níveis em linha com emergentes do nosso tamanho, né? Menor do que 50%. A gente consegue conter os ímpetos inflacionários, né, por parte do governo. A gente tem espaço para redução de taxa de juros, de curto prazo, longo prazo, o mercado reage. Bom, então essa é a pergunta. Ele é crível. E a segunda é execuível. Nós temos uma resposta simples e clara para ambos, que é não. Ele não é crível. Por que ele não é crível? Porque o governo, fiscalmente, está erodindo todos os pilares de sustentabilidade fiscal do país. Só que ele está fazendo isso de uma maneira que é a história do sapo na água fervente. Ele vai esquentando, o sapo morre e não sabe que morreu, porque não conseguiu entender que estava aumentando. Nós temos uma implosão da lei da responsabilidade fiscal com esse arcabouço. O arcabouço não prevê nenhum tipo de medida, né, que pune quem descumprir. É uma carta pedindo desculpa e a analogia do trânsito foi fantástica. Eu acho que eu sou um cara que tem o recorde de multas, eu vou sugerir ao Detran de São Paulo que ele adote essa regra. Eu vou escrever muitas cartas com gosto para o Detran e eu realmente prometo que eu não vou acelerar mais. É muito crível isso. Segundo ponto, a lei das estatais implodiu, certo? Nós deixamos uma brecha para a injeção de recursos em empresas estatais não financeiras. Quer dizer, pode botar dinheiro no Correio, pode botar dinheiro em Itaipu, pode botar dinheiro em todas as estatais e não tem uma previsão de até quanto. Quer dizer, esse pode ser o buraco, o ralo de bilhões de reais de recursos que escapam. Segundo, o governo trabalha com um pé no acelerador e outro pé no freio, né? A gente não pode ter um problema inflacionário e ter um combate duro, complexo, que está sendo travado e bem travado pelo Banco Central, através da política monetária, e o governo toda semana anuncia algum tipo de recurso extra, de injeção de capital, para que os bancos voltem a emprestar mais barato, vamos tentar reduzir o custo do cartão de crédito, vamos tentar... Quer dizer, tudo isso é inflacionário. Quer dizer, é uma posição governamental pró-inflação. E ela é completamente contrária às posições que o presidente toma. E o presidente tem que entender o seguinte, né? A taxa de juro é o termômetro, ela não é a febre. A gente tem que buscar a causa da febre. A causa da febre é gastança excessiva e um governo glutão. Então isso, junto com taxas de juros obscenamente baixas por 13 anos consecutivos, né, uma impressão de dinheiro, né, como se não tivesse amanhã, a gente tem um modelo inflacionário global e o Brasil padece dos mesmos males. Como o Peppa disse, né, se a gente tem uma inflação implícita de 6,20,
para 10 anos, a gente não vai fazer rolagem, a gente não vai emprestar dinheiro para o governo sem ter 6,20 mais alguma coisa. Então é assim que o mercado funciona. O mercado ele não faz aquilo que ele quer, ele responde a incentivos. Isso que é muito importante. E o incentivo passa do governo. Então, quando a gente olha a questão de taxa de juro, não existe a menor condição de flertar com a hipótese de queda de taxa de juro. Existe a necessidade de um projeto que envolva a política fiscal e monetária. Quando a gente abre mão da política fiscal, que ela é menos dolorosa, a gente tem que usar, né, a nossa bomba atômica no mundo econômico, que é a política monetária, que é danosa para a economia, ela trava a economia. Mas se ela não entra em ação, nós temos algo que é muito mais maléfico para toda a economia e principalmente para os mais pobres, que é a inflação. Então a gente não tem como, a gente tem que parar, fazer um modelo que seja focado em sustentabilidade da economia de curto, médio e longo prazo. Como é que isso vai impactar a economia? E parece que a gente não quer fazer isso. O governo apresentou um arcabouço fiscal manco, né? Ele erode os pilares da sustentabilidade fiscal do país e das instituições. Quando a gente tem ataques às instituições, mas que eles são insidiosos, que eles são ataques que não são ataques frontais, mas eles são nas bases, nos pilares, eles são muito perigosos, porque a casa cai e a gente não sabe por que caiu. E essa é a atuação do governo atual, tentando erodir aqui e acolá as bases, os pilares da sustentabilidade fiscal e econômica do país.